nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a professora doutora do Instituto de Ciências da Saúde da UFMT, Adenilda Honório França. Adenilda, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada, é um prazer estar aqui. E o tema do nosso bate-papo de hoje, Adenilda, é falar sobre um projeto que vem sendo desenvolvido por um grupo de pesquisadores da UFMT e que investiga o potencial terapêutico do leite materno na prevenção do câncer de mama. E você, Adenilda, é coordenadora desse projeto, de pós-graduação. Vamos falar um pouquinho dele, Adenilda. Quando surgiu esse projeto, em que momento veio essa ideia de estudar o leite materno? Então, eu trabalho com aleitamento materno desde 1993, então já são 31 anos que eu venho desenvolvendo pesquisa na linha de aleitamento materno. E a gente, no início, nós estudávamos mais os benefícios que o leite materno é indiscutível, para a criança, então a gente sabe que as crianças que são amamentadas, elas têm diferenças bem significativas em relação às que não são amamentadas, em termos de infecção por diarreias, infecções respiratórias, então a gente já tem bem comprovado isso. Mas também, assim, tinha alguns estudos epidemiológicos que mostravam também que não só para a criança, mas o aleitamento materno também, ele pode traz benefício para a mãe, então a gente tem alguns estudos epidemiológicos, que a gente estudo assim, de mulheres que amamentavam e não amamentavam, então viu que havia um risco maior do câncer de mama nessas mulheres que não tinham amamentado em relação às que haviam amamentado. E essa amamentação também dependia do tempo que essa mulher amamentou, porque se ela amamentou, por exemplo, um mês, pode ser o mesmo efeito daquelas que não amamentou. Então, quanto maior o tempo que ela amamentava, mais tinha essa relação com a redução do câncer de mama. E a partir daí, a gente começou a estudar, foi em 2012, 2014, nós começamos a estudar os componentes, a gente já vinha estudando componentes do leite de benefícios para as crianças, e a gente passou a estudar os componentes que poderiam estar atuando como um possível fator que fizesse essa redução do câncer de mama. Então, a gente começou a trabalhar, então a gente trabalha com uma linhagem de câncer de mama, uma linhagem que faz cultura em laboratório, e a gente foi vendo alguns candidatos que o leite materno estar podendo dar essa proteção. E nós chegamos, com nossas pesquisas, em dois componentes que nós estamos avaliando agora, atualmente. Um que é um anticorpo que está no leite, que é chamado de imunoglobulina A, e o outro é um hormônio que está no leite, que é o hormônio melatonina. O hormônio melatonina, a gente sempre vê falar muito da questão do controle do sono, mas ele tem muitas outras atividades também, Então, a gente começou a fazer essa investigação e viu que a presença desses componentes no leite, da mãe, e uma coisa que chamou a atenção, por que a gente escolheu esses dois de inúmeros componentes que tem no leite? Porque existe uma diferença dos componentes do leite em relação ao período do dia e em relação à noite. E nós percebemos que a gente chama isso de estudo de cronobiologia, Então, via essa diferença, então nós percebemos que no leite de dia tinha grandes quantidades de GA, e à noite essa GA reduzia, mas havia grandes quantidades de melatonina, que é o ciclo do hormônio mesmo, que ele é maior à noite. Então, chamou a atenção, essa diferença, e ambos tinham similares propriedades de proteção, por exemplo, para a infecção, na época que foram os primeiros estudos. Então, baseado nesses conceitos que a gente já havia estudado, a gente começou a investigar agora os efeitos antitumor desses componentes, E a ideia, do projeto atual, a gente está extraindo esses componentes do leite hoje, e para ver se existe diferença, porque a gente tem, por exemplo, o anticorpo, o IgA, que é o anticorpo, e a melatonina sintética, mas a gente quer ver se esses que são extraídos do leite, eles têm um melhor efeito em relação a essa atividade antitumor, Então, isso que nós estamos estudando, nós estamos fazendo com linhagens de células de tumor de mama, especificamente,
E os resultados que nós temos até o momento têm mostrado uma elevada atividade antitumor nessas células, né? Então, o intuito agora é tentar investigar mais, né, em outros meios. A gente está tentando viabilizar uma pele artificial para estar simulando, porque hoje em dia uma das coisas poderia ir para o animal, né, para a gente fazer os testes pré-clínicos, mas tá aquela política, né, da gente tentar usar o menos possível de animais, então a gente está fazendo essa parte mais in vitro, mais com outras tecnologias, para depois, no final, caminhar para os pré-clínicos e, quem sabe, futuramente ser uma alternativa de terapia para o câncer. Para tentar entender, nesse caso, essa pesquisa que vocês estão fazendo com o leite materno, o leite materno em si, ele poderia prevenir o câncer da mãe que está amamentando e poderia prevenir também a possibilidade de surgimento de câncer naquele filho que está sendo amamentado? Seriam essas duas pessoas as, diríamos assim, impactadas pela pesquisa? Então, especificamente na criança, a gente tem, assim, vários benefícios que o leite, a gente já está bem claro, né, que o leite traz para a criança a longo tempo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as crianças que são amamentadas, elas têm menores índices de doenças renais, em função que os componentes do leite são adequados para a idade dela, não há uma sobrecarga renal no início da vida. A gente sabe que as crianças amamentadas têm maior atividade cognitiva, além da imunidade, né, que a gente vê claramente que as doenças da infância, elas afetam bem menos em crianças que são amamentadas daquelas que não são amamentadas. Especificamente do tumor de mama, a longo prazo, eu assim, não tem um estudo voltado direto para a criança, mas que a gente tem visto voltado para a mãe, né? Então, a gente sabe que, além do câncer de mama, as mulheres que amamentam também têm redução do câncer de colo de útero. Também é uma outra vertente que se procura, né, que está sendo investigada, para esse benefício que traria para a mãe. Uma outra coisa que também há um controle, também que hoje a gente considera uma epidemia, né, que mulheres que amamentam e as crianças que são amamentadas, elas, ao longo da vida, elas tendem, a mulher, ela ajuda na obesidade, a amamentação, então reduz o peso, né, e no caso das crianças, as crianças amamentadas, elas têm menor incidência de obesidade na vida adulta do que aquelas que não foram amamentadas. Então, isso está bem claro em termos desses benefícios, né? Então, mais especificamente, o câncer de mama, os estudos centrados está mais na mãe, não naquela criança que foi amamentada. Perfeitamente, Adenilda. Então, esses benefícios envolvendo a questão de o leite materno ser anti-inflamatório, pode reduzir a obesidade, prevenir o câncer de mama, também o câncer de colo de útero. Esses são os potenciais terapêuticos que vocês abordam na pesquisa, seria isso, né? Sim, nós trabalhamos com mães que sofrem com a obesidade, que a gente sabe que hoje a obesidade virou uma epidemia. A gente trabalha com leites de mães diabéticas, também é uma outra vertente que a gente tem trabalhado para ver o que está acontecendo, se tem alterações, né? Trabalhamos com mães também que tinham anemia, hipertensão, então a gente trabalha todas essas doenças que são mais comuns, né? E ver quais são os benefícios e também o que pode estar alterado nessa composição do leite. Mas uma coisa importante, independente de ter doença ou alguma doença prévia, no caso dessas doenças crônicas, o que a gente percebe que o importante para a prevenção, especificamente na criança, o tempo da amamentação é muito importante, então, por isso que já te preconiza 6 meses no mínimo, mas o ideal é que essa mãe consiga amamentar o máximo de tempo possível, que hoje a ONU recomenda 2 anos, né? 2 anos, 2 anos e meio, que seria um ideal. E também, além do tempo de amamentação, a questão também de ela ter livre demanda, né? Porque, como eu falei para vocês, o leite, ele varia durante as 24 horas do dia. Então, para que você garanta toda a oferta que a secreção tem de componentes não nutricionais e componentes imunológicos, que vai levar à defesa,
é necessário que tenha uma livre demanda, então que a criança, principalmente no início da vida, ela possa amamentar não só durante o dia, mas também em períodos noturnos, seria importante também. E outra questão, Adenilda, em relação a essas mães, o leite materno que vocês utilizam para pesquisa, para o estudo, é proveniente dessas mães que estão ali junto com vocês, seria isso? Ou, não sei dizer, mas a Universidade Federal teria algum estoque de leite materno, algo do tipo que é específico para ser usado em pesquisas? O leite que a gente utiliza são partido de doações de mães, né? Então, são doações voluntárias. E a ideia também, assim, que a gente, no trabalho que a gente está pesquisando, é aproveitar o leite, né, dessas mães, porque, assim, nós aqui, especificamente, nós estamos situados em Barra do Garças, nós não temos um banco de leite, né? Então, a gente entra em contato com essas mães, né, e essas mães, elas doam voluntariamente o leite para nós, para fazer essas pesquisas. Mas a gente tem alguns bancos de leite, né, que fazem a captação desses leites, que é para ser repassado para crianças que têm necessidades de receber esse leite. Existe uma portaria que determina quais são as crianças que podem receber esses leites. Então, mas aí, o que acontece nesse processo, né? Então, durante esse processamento, eu trabalhei em banco de leite por 4 anos, né, antes de estar aqui nessa universidade. E uma das coisas que eu percebi, né, que, por exemplo, a gente tem que fazer um controle de qualidade, porque é notório ter que fazer, porque se vai dar para crianças prematuras esse leite, para crianças que estão com desnutrição, né? Então, a gente precisa fazer um controle de qualidade. E durante esse controle de qualidade, a gente acaba perdendo alguns leites que são doados. Então, a ideia é que, futuramente, se a gente conseguir comprovar isso, que a gente possa aproveitar esse leite que não dá para ser consumido pelos bebês, devido a esse controle de qualidade que é excelente. Os bancos de leite, o Brasil é referência, né, em banco de leite no mundo, né, e isso é necessário, né. Então, mas a gente tem a ideia de buscar essas alternativas para poder até usar futuramente esse leite que não dá para ser consumido, né? E mesmo também o leite que a criança também, depois de congelado, ele só pode ser consumido em 24 horas. Então, se sobrar, esse leite poderia ser utilizado também para a extração desses componentes e ter outra finalidade. Então, a ideia seria isso, que parte desde lá do momento que a gente via lá no banco de leite, né, e de todo o nosso trabalho, né, ao longo de 30 anos com o leite materno, que a gente está fazendo esse projeto. Falando em resultado, para a gente poder se encaminhar para o finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse até o momento quais foram os resultados obtidos pela pesquisa, Adenilda. Quais perguntas que vocês tinham no começo que agora vocês meio que já conseguiram ali responder? Em termos específicos da proteção com câncer, né, a gente tem mostrado que tanto o hormônio melatonina como esse anticorpo IgA, que está em alta concentração no leite, eles têm mostrado efeito antitumor, né? Especificamente tumor de mama. A gente não sabe se esse efeito se estende a outros tumores, então uma das coisas que talvez a gente possa futuramente estar estudando, né? E agora, sim, nós estamos na fase de ampliar, né? Então, a gente viu que diminuiu significativamente, porque, assim, as células tumorais, uma característica dela, vão se dividindo muito rapidamente, né? Então, elas se multiplicam rapidamente, e o que a gente conseguiu reduzir essa multiplicação dessas células e levar à morte dessas células com alguns ensaios que a gente fez no laboratório, proveniente desses imunobiológicos, no caso do hormônio e do anticorpo que nós extraímos do leite. Então, o projeto a gente iniciou fazendo essa extração, então, em toda uma tecnologia de extração desses componentes do leite, então, isso já foi feito, e a gente já tem alguns resultados prévios desses efeitos. É lógico que a gente precisa aprofundar mais e avançar mais em estudos, que é o que eu falei, pré-clínicos, para que a gente tenha certeza dessa eficácia, né, tanto da melatonina como esse anticorpo IgA do próprio leite humano. Mas até o momento, diríamos então que a pesquisa caminha para dizer que o leite materno pode curar o câncer de mama.
Eu diria que ele pode ter futuramente efeitos terapêuticos, né, em cima do câncer de mama, mas, sobretudo, a gente confirma aquilo que a gente já via nos estudos epidemiológicos, que realmente existe que a amamentação tem componentes no leite que vai prevenir essa mãe que amamenta a longo prazo, né? E o que é mais importante, o tempo de amamentação. Não só para a criança, mas para a mãe também. Quanto mais ela amamentar, mais proteção a gente consegue ver, porque a gente fez um trabalho, a gente ainda não publicou, está em fases de finalização, com mulheres que estavam com câncer de mama, e a gente avaliou o tempo delas de amamentação. E a gente viu que aquelas mulheres entre mulheres que tinham câncer de mama e não tinham, as que não desenvolveram câncer de mama tinham um maior tempo de amamentação. Então, uma coisa extremamente importante é o quanto essa mãe vai amamentar, quanto tempo que ela vai amamentar. Não é só para criança que é bom amamentar 2 anos, 2 anos e meio, mas quanto mais ela amamentar, mais proteção ela pode ter em função do desenvolver o câncer de mama. Maravilha, Denilda. E só para a gente finalizar, com relação ao resultado da pesquisa, você acha que ele pode impactar na mudança de estratégias para a prevenção, para o tratamento do próprio câncer de mama? E se é possível que como vocês descobriram esses componentes no leite materno que previnem o câncer de mama, se esses mesmos componentes podem ser utilizados futuramente para a composição de medicamentos que podem auxiliar nesse tratamento da doença? Então, a ideia é essa, inclusive, assim, a gente extrai esses componentes e a gente tem colocado eles em alguns sistemas, né, que são utilizados para medicamentos, né, com o que a gente fala sistema de liberação modificada, onde você diminui o tempo, você aumenta o tempo do medicamento no organismo, onde você trabalha toda uma tecnologia, né, para que, então, a ideia é essa, que a gente consiga comprovar toda essa eficácia e que futuramente seja uma alternativa, né? Porque a gente sabe que o tratamento que nós temos atuais de câncer, de tumor, eles são bastante agressivos. Então, a gente tenta buscar uma alternativa e a gente traz aquela alternativa mais ecologicamente correta, um aproveitamento sustentável, né? E que pode trazer o benefício, futuramente, uma terapêutica. Não vou dizer que vai mudar todo o sistema de tratamento, mas ele pode ser um tratamento auxiliar e alternativo, né? Como se surgir. Hoje a gente tem surgido vários tratamentos que ele chama de tratamentos de imunoterapia, de hormonoterapia para o câncer. Então, a gente busca que seja mais um dos tratamentos voltados para essa visão da imunoterapia, que é buscar componentes de defesa do organismo para melhorar e tratar doenças, e a hormonoterapia também, que já são utilizados em alguns tumores, né, e que, quem sabe, a gente possa estar utilizando para o tumor de mama. Tá certo, Adenilda. Eu queria te agradecer por ter nos cedido essa entrevista, esclarecido aí os pontos da pesquisa, torcer para que dê certo, que seja um sucesso, porque realmente o que você falou aí no final, os tratamentos que temos hoje são muito invasivos, são bastante agressivos também. Então vamos torcer para que dê certo aí, quem sabe a gente tenha um tratamento ou uma prevenção um pouco mais eficaz e menos dolorosa futuramente. Obrigado, Adenilda. É isso que a gente busca. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!